boa noite. Mais uma vez aqui, um pouquinho atrasada. Eu peço que vocês me desculpem, né? Eu havia marcado que entre 19 e 21 horas eu estaria aqui. No entanto, eu tive um atraso porque estava atendendo uma pessoa e a gente atrasou um pouco, né? Mas vamos lá, então. Vamos ao que interessa, né? Nós já encerramos aquele processo lá sobre o eclipse da Grande Lua e nós vamos hoje falar um tema que deveras importante, que inclusive no outro canal também eu falei alguma coisa a respeito, mostrando no processo da energia como se processa, e cujo título é Qual é meu verdadeiro potencial? Para um desenvolvimento espiritual, é necessário que nós entendamos o nosso potencial, né? Qual é que potencial nós estamos vivenciando no dia a dia, no momento, nessa fase, enquanto nós estamos buscando pelo conhecimento, né? É necessário que nós saibamos qual é o nosso verdadeiro potencial, até onde eu tenho conhecimento dessas coisas que eu venho buscando, até onde, né, eu posso partir daqui para frente, que tipo de energia eu preciso transmutar para eu ter um entendimento correto das coisas em que eu busco, né? Porque a maioria nós estamos buscando o quê? A cura da alma. E nós precisamos dar condições para a nossa alma para que ela se cure, né? A alma, ela sempre sabe o que fazer para se curar. Acontece que as pessoas ainda elas não têm esse entendimento, mas a alma ela sempre está buscando pela cura, ela sempre está buscando entender, né, o processo pelo qual nós estamos vivenciando. Então, é necessário... boa noite, Clívia. É necessário que nós tenhamos o entendimento de qual o procedimento que nós temos que tomar para facilitar, né, para que a nossa alma busque pela cura, que ela busque para o entendimento, para que a gente consiga expandir as nossas consciências, para que a gente consiga, né, dar aquele salto quântico, evoluir, expandir a mente, buscar por novos conhecimentos, trazer à tona tudo aquilo que é essencial para nós, partindo, né, da energia que nós estamos vivenciando no momento. Quando uma pessoa está vivenciando uma energia de sofrimento, de mal-estar, é necessário que ela entenda como que está processando tudo aquilo para ela conseguir, junto com a alma, trazer, né, a cura, trazer a tranquilidade, a paz, a segurança, para que ela não sofra, além, né, do atrofiamento, vamos dizer assim, da expansão da alma, ela tem ainda que lidar com os mal-estares que isso tudo proporciona quando uma mente ela está fora do contexto da vida, da jornada da vida, obrigando aquela pessoa para que ela busque pelo conhecimento, para que ela busque para o entendimento, para que ela consiga, né, a saúde perfeita, que ela busque ser saudável, não só no corpo, mas também na alma. Às vezes a pessoa ela tem o corpo perfeito, mas ela sofre de uma depressão, ela sofre de uma ansiedade, ou seja, ela tem a doença da alma. E é preciso, né, que traga o equilíbrio. Sem o equilíbrio em nós não conseguimos nada. O corpo deve estar equilibrado com os anseios da alma, para poder as situações novas, as situações que ele está vivenciando, né, mudar, senão ele não consegue. Ele fica atrelado às situações antigas, né, porque o contexto geral do que ele é formado, o corpo espiritual, o corpo material, ele não está acompanhando aquilo, porque ele não está dando oportunidades, né, para que a alma se acalme, para que a mente consiga fazer o trabalho de expansão mental e espiritual. Cada ser humano, ele possui dentro de si um potencial que, quando compreendido e desenvolvido,
pode levar a uma grande transformação mental e espiritual. Algumas pessoas, elas têm medo de buscar por isso, né? Porque até um tempo atrás falava, quem estuda muito fica louco, quem estuda muito fica atrapalhado, e não é. E quanto mais alimento a gente manda para a nossa mente para estar pensando, estudando, mais a gente vai se tornando saudável mentalmente. Hoje em dia, a explicação é isso. Tendo em vista que as pessoas acometidas de Alzheimer, os médicos mandam as pessoas mais idosas fazer palavras cruzadas, para elas estarem constantemente lendo, ativando a mente para que a mente continue saudável. Então, a maioria das doenças, pessoas acometidas por doenças mentais, como o estresse, a ansiedade, é uma doença mental, né, por conta dos neurônios, porque a pessoa acomodou-se, ela deixou que aquilo se acomodasse, ela não deu o alimento para que a alma continue pensando, que a mente continue pensando, os neurônios trabalhando, né, eles atrofiam e param num ponto onde a pessoa se conectou mais. Por exemplo, a maioria das pessoas com Alzheimer, elas agem como crianças, né? Ou seja, que não desenvolveu ainda o potencial mental. Ela atrofia tudo que ela já aprendeu por conta da falta do exercício. Assim como o exercício físico é essencial para o corpo físico, o exercício da alma também é, né? Esse potencial, ele não é limitado e se refere às capacidades latentes de cada um de nós. Essas capacidades cognitivas estão ligadas ao autoconhecimento e à expansão da consciência. Quanto mais autoconhecimento você buscar, com leituras saudáveis, né, mais você está alimentando esse processo e expandindo cada vez mais. Não existe aquilo, mas eu não tenho entendimento. Tudo que a pessoa lê fica no seu subconsciente, entenda ela ou não, né? Ela coloca aquilo em prática ou não. Então, a gente precisa estar constantemente pensando. Essa é, vamos dizer assim, a ginástica da mente, a ginástica do cérebro. Se é necessário que o corpo físico ele esteja em movimento para que ele não atrofie, né? Faça um teste. Vocês ficam muito tempo sentados, se levanta, está com dor na coluna, está com dor na perna, está com tudo. E a mente, ela não dói. Né? A mente não dói, mas ela não funciona. Né? Quando a gente fica parado demais, é preciso desenvolver. Desenvolver o potencial mental envolve a capacidade de aprender, crescer intelectualmente, melhorar a nossa compreensão do mundo e de nós mesmos. Quando a gente começa a buscar por leituras saudáveis, né, a gente melhora a nós mesmos, melhora o mundo ao nosso redor, a gente passa a ter uma visão diferente das coisas. E a gente fala, poxa vida, eu não entendia isso, agora eu estou entendendo tudo. O que está acontecendo? Sua mente está trabalhando. Você está dando alimento para ela está trabalhando constantemente. Você joga como é que as pessoas não têm acesso? Quem tem acesso à inteligência artificial eletronicamente, quanto mais coisas você pergunta para ela vai falando para você. Por exemplo, você vai jogando no Google, por exemplo, tudo que você joga lá de conhecimento, você faz aqueles artigos, você está alimentando aquele sistema, está colocando movimento. Porque, de repente, uma pessoa vai lá, coloca lá, pesquisar tal coisa, está lá o assunto. E assim é a alma da gente. Conforme você vai jogando tudo que você vai lendo, vai assimilando, tudo, a hora que você para, ela começa a pensar, ela começa a funcionar, ela começa a trazer aquilo para você. Ela transforma aquilo em conhecimento, você se expande em mentalidade, em espiritualidade. Olha que interessante, é fascinante essa área, gente. Se as pessoas tivessem consciência disso, todos iriam buscar, porque é um campo fascinante. A mente é uma caixinha de surpresa. É magnífico até onde o ser humano consegue chegar e não dá conta disso. Né? Pensa muito pequeno, muito limitado. Não pode. O potencial mental. O potencial mental ele envolve a capacidade de aprender, crescer intelectualmente e melhorar a nossa capacidade de empreender, de ver o mundo e de nós mesmos. Isso inclui uma habilidade de expandir nossa mente para além dos padrões limitantes. Tudo que nós aprendemos até agora são padrões que limitam o conhecimento. Né? Por quê? É preciso que a pessoa não saiba,
para ela ser dominada. Porque se uma pessoa ela tem o conhecimento, ela tem o entendimento, ela é uma pessoa completamente independente. Porque ela tem o conhecimento dentro dela. A hora que você falar uma coisa para ela, fala, para lá, não é assim que eu penso, não. Eu penso desse jeito. Na hora ela já sabe o que ela tem que fazer em determinadas situações, em determinadas condições que são apresentadas a ela. Né? Por quê? São padrões limitantes se desenvolver uma criatividade. As pessoas elas não estão sendo preparadas para desenvolver a sua criatividade, a inspiração e o pensamento crítico. As pessoas hoje em dia não têm pensamento crítico. As pessoas olham para uma foto, para um quadro, simplesmente olham para o quadro. Eu, há muito tempo atrás, eu fiz um teste, eu fiz um curso, e tinha um professor que ele ensinava você a olhar além da pintura, além daquilo que o pintor quis mostrar, é o inconsciente dele. Por trás de toda a pintura tem algo incrível, que a hora que vocês tiverem condição de fazer um curso desses, vão ver que magnífico que é, vocês começam a enxergar, não a pintura no quadro em si, mas vocês entram em contato com o que o pintor expressou naquele exato momento. A expressão dele é incrível, fica atrás da pintura. É impressionante. Quando eu me deparei com isso, que eu fiz esse estudo, eu fiquei encantada, porque até então eu não entendi. E você entender obra de arte, as pessoas que fazem análise de obra de arte, que sabem se ela é verdadeira ou falsa, eles têm essa percepção de olhar para a obra e ver o que o pintor tentou expressar. E se, de repente, um pintor está fazendo uma cópia de uma arte, né? A pessoa capacitada nisso, ela olha, ela sabe, não, aqui não tem os aspectos do verdadeiro pintor. É muito incrível isso. Isso é interessante pra caramba. Eu fiz esse curso e eu fiquei encantada. Né? O potencial espiritual. Ele se refere à nossa capacidade de nos comunicar com o mentor espiritual, nos dando a ideia de que somos mais do que queremos ser. O ser humano é muito mais do que aquilo que ele quer ser. O ser humano ele quer conseguir o sucesso aqui, simplesmente no plano Terra, mas ele não imagina que, a partir do momento que ele desenvolve o poder espiritual e mental, ele se torna um ser muito mais importante do que ele é. Com muita capacidade, com muito mais possibilidade, com muito mais entendimento de tudo. A ideia de que somos mais do que queremos ser. Nós ainda queremos ser muito pequeno. É necessário que nós queiramos ser grande. Eu sempre falo, a gente precisa sempre querer ser, né, fazer o melhor do que o melhor faz. Né? Porque você fazer o melhor do que o pior faz não é mérito nenhum. Né? O mérito é você sempre fazer mais, né? Mais do que o melhor. Aquele que é bom naquilo, ele faz uma coisa, você tem que fazer melhor do que aquele cara lá. Tá? Muitos vivem limitados por crença. Por que eu falo de crença? Né? Porque a crença, ela limita a pessoa, porque ela fala, você não vai além disso, ela ensina só aquilo, né? Que você aprende só aquela coisa ali, você não pode ter a capacidade de olhar para os lados e de aprender. Até um tempo atrás, a Igreja Católica ela proibia que as pessoas católicas eram proibidas de ler as Escrituras, porque os padres falavam que as pessoas não tinham condição de ler, que eles não iam entender a Bíblia. Não sei de onde que tiraram esse tipo de coisa, né? Entende? Mas eles tinham essa percepção, você não pode ler a Bíblia, não. Nem pode ver, católico, quem lê muito a Bíblia é evangélico. O evangélico que começou a trazer essa ideia, não, você tem que ler a Bíblia, tem que, pelo menos alguma coisa boa foi feita nessa história toda, né? É aquilo que eu sempre digo, tudo que acontece, ela tem o seu lado bom e tem o ruim. Ela se perdeu, a religiosidade se perdeu quando largou mão, né, de deixar que a própria pessoa se desenvolva. Ela está levando o conhecimento ali para aquela pessoa limitado, só faça isso, não pode fazer mais nada. Ela não dá abertura para a pessoa se expandir, para a pessoa crescer. A religiosidade peca nisso, porque o ser humano ele não para, a mente movimenta constantemente, sempre você pode pensar, cada dia você aprende uma coisa nova.
É impressionante. A pessoa que ela está seguindo essa jornada mística aqui, que ela está seguindo a trilha mística, ela está buscando pelo entendimento, ela está constantemente aprendendo coisas novas. Porque a mente está constantemente, é como se fosse uma máquina na energia artificial. Na inteligência artificial funciona assim, né? Aquela Alexa, né? Você não chega para Alexa, fala, Alexa, acenda a luz, Alexa, apaga a luz, Alexa, dá um exercício de matemática, Alexa passa para você. Alexa, liga a TV, né? Fecha a porta, né? Quem tem Alexa em casa sabe, Alexa, fecha o portão lá da garagem está aberto, Alexa, fecha o portão, né? Qual a temperatura hoje, Alexa? Responde. Então, a nossa mente é assim. Só que para a Alexa funcionar desse jeito, ela foi alimentada antes, com todas essas capacidades. O computador, você entra aqui, você acha tudo que você quiser, mas ele precisa ser alimentado. Por exemplo, se uma pessoa vir aqui e abrir o meu computador, né, o meu PC aqui, né, porque eu tenho computador, tenho celular, tenho tudo, eu adoro eletrônico, tudo. Adoro eletrônico, coisas elétricas, panelas elétricas, eu tenho tudo elétrico, eu sou fascinada por isso. E o meu computador, se você abrir, você vai ver o conteúdo que eu tenho é em busca de conhecimento, é tudo, porque eu gosto desse tipo de coisa, então eu sempre estou alimentando o Word com artigos referentes, eu sempre estou pesquisando sobre aquilo que eu quero aprender. Então, o YouTube ele já traz para mim tudo que tem afinidade com o que é aquilo que eu estou falando no canal. Né? O Google, por sua vez, ele sempre está mostrando para mim, aparece uma coisa nova, ele traz lá, se eu entrar no Instagram, mesma coisa, se eu entrar em todo lugar, não acontece que você busca uma coisa para você comprar, né? No Google, você vai lá, pergunta uma coisa, de repente ele começa a mandar para você tudo, loja tal, até a pessoa fica lá, poxa vida, eu não pedi isso aqui, mas está mandando, porque o que foi alimentado no sistema, ele está mandando para você. Então, nós somos um sistema que precisa ser alimentado. A nossa mente precisa ser alimentada constantemente, não alimentada com essas coisas que a gente vê na televisão aí, sobre a vida de ator, onde ator mora, sobre crime, sobre essas coisas todas que eles fazem questão de falar, sobre o político que está brigando com o político, a eleição que vai acontecer não sei que dia, isso aí não está alimentando o cérebro, não. A gente precisa alimentar a nossa mente com coisas, né, que nos engrandeça, que faz com que a gente expanda a consciência. Né? Isso aí é a gente que tem que fazer, porque se você for esperar, né, de outros órgãos, você não vai conseguir, porque eles não têm esse interesse. Imagine só, né, um político, né, ele vem falar para você, não, porque não vou fazer isso, daquilo. A pessoa que é entendida fala, não, você não vai conseguir fazer, porque quem determina o que você vai fazer é o partido, não é você. Porque até então a pessoa, ela já foi, o cara, eu que sou candidata a tal, você quer ver para mim alguma coisa? Qual é o seu partido? Você já vai lá no partido e fala, você não vai mandar nada, quem manda é o partido. Porque a pessoa ela é curiosa, ela vai buscar, ela vai entender como é que funciona, entendeu? Então, essa pessoa não é dominada. Ninguém vai levar na conversa, pera lá, não vou votar em você porque eu sei que você não vai fazer nada disso, né? Daí, você já imaginou o caos que seria se todo mundo tivesse a inteligência de buscar as coisas, como o mundo seria diferente? Nós não seríamos enganados, não seríamos ludibriados, né? Então, nós precisamos alimentar a nossa mente com coisas que façam a gente crescer, né? Muitos vivem limitados por crenças autossabotadoras. Essas crenças aí que colocam na cabeça da gente. Você presta atenção, se você não pagar o dízimo, você fica pobre. É crença que autossabota a pessoa. A pessoa pensa, poxa vida, né? Se eu não pagar o dízimo, eu vou ficar pobre. Foi o que aconteceu lá com o Abraão, que ele não oferecia nada para Deus nenhum das coisas que ele tinha. Quando aconteceu lá uma seca muito grande na região, ele achou que foi porque ele não ofereceu a primeira saca aí para o Deus lá da agricultura, do trigo na época. O que ele fez? Levou o filho dele para sacrificar, né? Porque ele achava que tinha que sacrificar alguma coisa ao Deus, quer dizer, falta de conhecimento. Né? Se ele tivesse, naquela época, ele não tinha condição, mas se ele tivesse conhecimento de entender que ele estava passando por uma grande seca ao lugar, por isso que ele não teve a colheita que ele queria, né? Ele não precisava ter passado por aquele processo de querer sacrificar o filho, no caso, né?
que a história conta. Então, a pessoa, quando ela busca o conhecimento, ela tem outra visão de tudo. Ela vê outra visão, né? Muitas pessoas aí estavam, quando Nostradamus fez a previsão lá, que ia haver 3 noites de escuridão. A noite de escuridão seria o quê? O eclipse que ia acontecer, né? 3 noites de escuridão. As pessoas vai dar um pane na internet. Aí tinha canal aí que falava, olha, gente, vai ficar sem internet, vai ficar sem alimento, faça estoque, faça o que lá. A pessoa que não sabe o processo, ela entra em pânico. Ela fala, poxa vida, ela pensou, vocês já pensaram no dia de hoje, se tiver um pane, se der um pane na internet? O que acontece? Banco funciona online. Hospitais, todos os exames são online. Tudo é online. Né? Então, você acha, eles fazem ameaça, mas você acha que eles não estão controlando tudo isso para que não aconteça? É claro que sim. Comecei o meu estudo superior aos 51 anos e hoje percebi que o meu cérebro estava quase morto. Com os estudos, percebi que adquiri mais conhecimento. E hoje... É verdade, e parar de ler, porque você está alimentando o seu cérebro, e cada vez ele vai querer mais, cada vez quer mais, você percebeu como que você alimenta o seu cérebro. Quanto mais você busca, mais você quer buscar. Eu experimento essa sensação desde os meus 21 anos. Desde os 21 anos. Eu, em 2015, eu fui fazer faculdade de gestão, entrei na Universidade Metodista. Eu já tinha formado tanto tempo, fui lá, fiz o Enem, eu trabalhava no Estado, eu falei, não é justo trabalhando no Estado pagar uma faculdade, né? Eu vou querer estudar numa faculdade gratuita. Eu fui fazer o Enem, eu tirei 900 na redação, a maior nota do Enem fui eu que tirei, do Brasil inteiro. Eu poderia estudar, fazer até medicina se eu quisesse, porque eu tive uma ótima colocação. Daí um dia eu cheguei em casa aqui do trabalho, né? Liguei o computador para me ver aonde que eu ia fazer a gestão pública que eu queria fazer. A hora que eu mandei o boletim do Enem lá para eles, eles ficaram passos. Eu falei assim, mas você pode fazer uma medicina, pode fazer uma outra faculdade. Eu falei, não, eu quero fazer gestão pública. Eles me ofereceram 2 bolsas, uma em São Paulo e uma aqui. Eu fiz aqui, pela Universidade Metodista de São Paulo. Eu podia escolher entre faculdade e universidade. Eu fiz a minha escolha. Por quê? Eu fui e fiz. Daí vai falar, mas é difícil o Enem se eu fazer. Eu tirei a maior nota. Tirei 900 de redação. Nunca ninguém tirou essa nota de redação e eu tirei. Entendeu? É assim que é processo, porque você está alimentando a mente constantemente e você consegue. Quando você programa uma coisa, vai, e você também. Eu tenho certeza, a idade aí não conta. Não é verdade? Você está alimentando a sua mente. Com a pessoa que lê constantemente, que ela estuda, que ela busca pelo conhecimento, a própria alma ela já ajuda. Ela vai trazendo o problema que nós usamos 10% do nosso cérebro. Existe muito mais. Aquele estudo de matemática que o Japão aplica, que é o Kumon, o que é? Ele faz funcionar o outro lado do cérebro. Nas escolas são essenciais. Aqui no Brasil não fazem nada disso. Teria que fazer. Quando eu trabalhava na escola, nós tínhamos aluno de terceiro ano de ensino médio que não sabia tabuar, não sabia nada. Que não sabia, aluno que vinha de escola particular, né? Porque na escola que eu trabalhava era do Estado, mas uma escola muito bem conceituada, muito disputada a vaga, porque ainda é uma daquelas ainda que tem o melhor tipo de ensino, né? Então, vinha alunos de escolas particulares, eu não sabia tabuada, não sabia nada. Né? Porque agora, aqueles que faziam a parte, que os pais pagavam o curso de Kumon, aquilo lá é uma maravilha. Aquilo lá, a pessoa olha num monte de número lá, ela dá soma, multiplicação, dá tudo, porque está colocando o outro lado do cérebro para funcionar. Isso deveria ser colocado. Vê se eles têm preocupação de colocar isso para os jovens. Não coloca. Eles não põem. Eu tinha uma professora de geografia, ela vinha reclamar todo dia. Eu tive que dar meia hora de aula de continha para os alunos de terceiro ano, para eles entenderem o gráfico que eu estou fazendo, porque eles não sabem. Né? Entende como é que está a situação? Agora, a fase mudança, a mudança é que eles querem, porque na hora a turma fala, eu fiz uma faculdade, eu fiz isso, aquela.
precisa prestar atenção. Esses jovens que vão para a faculdade, eles desprogramam toda a cabeça do jovem. Eles querem colocar para eles uma condição de que não é. Né? Principalmente nessa época aí que está muito evidente, política e tudo, eles fazem o que eles querem. Né? Eles ensinam o que eles querem mudar, querem ensinar aquilo que não é para ensinar. Os pais acham que quem tem que dar a educação é na escola, quando na verdade não é. Quer dizer, a sociedade em si está perdida. Então é necessário que cada um busque pelo seu conhecimento, senão não vai ter condição nenhuma. Por isso está todo mundo com ansiedade, com problema mental, Alzheimer, ansiedade, depressão. Porque não está alimentando a máquina, que é a inteligência artificial que tem dentro de nós, né? Eu sou fascinada pela inteligência artificial. Eu trabalho muito bem com isso. Todas as thumbnails dos meus vídeos sou eu quem faço. Eu vou lá, pego a foto, eu monto tudo. Eu amo isso aí. Né? Então, aqui... Nesse caso aqui, que sabota, né, por coisas externas, expectativa externa, né, que modula, né, o nosso senso de identidade. A consciência expandida. A consciência expandida, gente, ela envolve a capacidade de enxergar além do imediato, conectando-se, né, conectando-se com uma natureza espiritual da vida. Como nós fazemos isso? Com que prática? A meditação, a introspecção, a leitura espiritual e a autoobservação. Né? A leitura espiritual ela é magnífica, né? Porque ela traz a curiosidade para a gente. Né? Ela traz a curiosidade. E existem inúmeros livros aí na literatura espiritual, filme, tudo, que você assiste e você fica pensando. Você fica, poxa, mas questionar. É você ir fazer uma introspecção de você, a meditação, que eu falo sempre, não é a pessoa sentar e ficar quietinha lá, não, ela começar a buscar na mente dela, pesquisar a mente. Meditação é você pesquisar a sua mente. O que ela tem acumulado lá, processado, que você possa expandir, possa dar asas à sua imaginação. Né? E aqui a autoobservação, você se autoobservar. Né? Quando eu falar, teve um momento de raiva, por que eu tive esse momento aí? O que processou em mim, né? Uma raiva que eu fiquei por determinada coisa. Né? Uma pessoa me magoou, o que aconteceu? O que isso provocou em mim? Né? Uma tristeza, uma angústia? Eu preciso aprender a trabalhar com isso. Né? Me deixou para baixo, fez eu perder aquele up que eu tinha da minha vida, por que eu me deixei levar por isso? Né? O que no meu ego está fazendo com que eu entenda dessa maneira? A pessoa se auto-observar é excelente, porque ela vai corrigindo os seus defeitos. Né? São práticas poderosas para expandir essa consciência aqui que eu estou falando. Nós precisamos superar nossas limitações, que travam o desenvolvimento mental e espiritual. Tudo que limita, ele trava o desenvolvimento. É por isso que eu falo da religiosidade. A religiosidade você só pode ver aquilo lá que eles pregam. Né? O que o pastor prega, ele prega aquilo lá, você tem que ler a Bíblia só. Não pode, ele não incentiva outras coisas, o certo é você incentivar, conhecer outras religiosidades, você conhecer a fundo tudo o que cada um está querendo dizer e você perguntar para si mesmo por que cada um fez uma coisa diferente. Por que existem tantas igrejas no mundo? Porque cada um pensa de um jeito a espiritualidade. Joseph Smith mesmo, eu falo muito da Igreja dos Mormons, porque até hoje eu estudei todas as igrejas, mas no meu ponto de vista, a mais completa que faz com que você estude é a Igreja dos Mormons. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, você vai lá para estudar. Eu, quando meu filho era pequeno, a minha filha era uma adolescente, né, eles quiseram ir para a Igreja dos Mormons, conheceram os missionários e quiseram ir. Eu falei, vamos para a Igreja dos Mormons. Fomos com eles lá, eu dei aula 5 anos na Igreja dos Mormons sobre o Velho Testamento. Eu aprendi lá a tocar piano, a tocar órgão, aprendi didática, aprendi com eles a oratória, a fazer discurso. O meu filho era pequenininho, ele fazia discurso na igreja. O final da congregação, que sempre era um homem que tinha o sacerdócio, era ele que fechava
a sessão inteira no final, né, depois que todo mundo vai para os estudos, se reúne na capela para fechar o dia. Nunca mulher nenhuma fechou uma congregação. Eu era a única aqui na região inteira que eles pediam para eu fechar a congregação. Eles me davam o tema do que eu deveria desenvolver. Ele falava: irmã, a senhora no domingo tal vai fechar a congregação. E eles vinham sempre falar para mim: nossa, mulher nenhuma nunca foi convidada, é sempre o sacerdócio, sempre o sacerdócio. E eu tive esse privilégio, porque até lá eles reconheciam, e eles trabalham a espiritualidade. Quando você vai no Templo dos Mormons, porque eu cheguei aí até no templo, me deram passaporte e tudo, porque eles dão passaporte para você ir no templo. Quando a pessoa se desenvolve muito, ela passa por uma entrevista com o bispo e ele dá um passaporte para você ir para o templo. O templo é magnífico, é maravilhoso. É uma coisa assim de outro mundo. Parece que você está... Se o céu pode ser comparado daquele jeito, parece que você está no céu. Você entra lá para meditar. Você entra num lugar, numa sala, lá, sala celestial que eles falam, para meditar. Tudo, sabe, aqueles lustres maravilhosos, aqueles quadros magníficos, o carpete rosa, clarinho, limpo, uma coisa doida aquilo lá. E eu pude presenciar isso, e eu, mesmo sendo divorciada, porque as religiões, a maioria da religiosidade não aceita, a Igreja Católica não aceita divorciado. Ela não aceita, né? E eles me aceitavam. Eu passei até por entrevista com o presidente do templo. E sempre buscando pelo conhecimento. Sempre lá eles fazem batismo de pessoas, os mortos, né? Eles falam batismo dos mortos, batismo dos desencarnados. Eles trabalham também com a espiritualidade, eles acreditam na vida após a morte, né? Isso é muito interessante. Eu já contei isso para o Alberto, está entrando aí. Boa noite, Alberto. Eu contei para ele a história lá da Igreja dos Mormons. Eles são incríveis, né? Eles são incríveis, mas chega num tempo, não é que ele limita. As pessoas, né, que estão ali não buscavam, é que eu em tudo que eu faço, eu vou pesquisar. É o que você faz aí, Clívia, né? De ir buscar, eu ia buscar. Eu tenho curiosidade. Eu tenho muita curiosidade de buscar pelo conhecimento que eu preciso. Se eu não sei uma coisa, eu não consigo dormir se eu não decifrar aquela coisa lá. Eu tenho que ir e buscar. Entendeu? E é isso que faz a gente expandir a alma da gente. Alimentando cada vez mais a nossa mente, e nós vamos expandindo. E agora eu sou diferente, eu sou paranormal, até eu posso dizer, né? Que todos os médios são paranormais, né? Agora, eu sou considerada mais inteligente que todo mundo? Não, todo mundo pode desenvolver isso. Basta que ele tenha curiosidade de buscar. Só que as pessoas, elas não querem se dar o trabalho, elas se limitam. Então, elas estão presas em crenças limitantes. Precisa alguém ir lá falar para elas, né? Elas não têm essa capacidade. E o que eu estou trazendo aqui não, que a pessoa ela precisa buscar autoconhecimento, ela tem que buscar por boas leituras, ela tem que aprender. Ah, mas eu não tenho tempo. Quem faz o tempo é a gente. Se a pessoa tirar todo dia, por exemplo, no Brasil, as pessoas falam muito errado. Eu mesmo, eu peco, às vezes eu como todos os S, eu não falo. É errado isso, a gente tem que tirar todo dia uns 10 minutos e aprender uma coisa da nossa língua, para aprender a falar direito, correto. A nossa língua é a mais linda que existe no mundo. Depois tirar mais uma meia hora, aprender um idioma. Quando você aprende um idioma, principalmente o idioma dos familiares, né? Quem é descendente italiano, é essencial que ele aprenda a língua da família, o italiano, é descendente de alemães ou alemão, né? Para ele entender a família dele, entender a ancestralidade pela qual ele veio. Isso é fundamental. Né? A língua indígena tupi, maravilhosa, a língua lá do Nagô, dos africanos, né? É necessário, gente, a gente precisa desenvolver nessa área aí. E tirar um tempo. Tempo a gente que faz, não custa nada você tirar 10 minutos, 20 minutos por dia e fazer esses estudos. Se você aprender uma palavra nova por dia, quando vai chegar num ano, quanta coisa você já não aprendeu? Sai falando outro idioma sozinho aí, não sabe como. Existem cursos, né? Hoje em dia, a facilitação para todas essas coisas aí é para a pessoa desenvolver.
né? Mas uma pessoa tem celular, o tempo todo lá no celular, comunicando com o outro, só nas conversas das comadres, que antes a conversa era pela janela, né? Agora é pelo celular. Está falando coisas que não tem nada a ver, quando, na verdade, poderia estar lá pesquisando e lendo. Olha, poxa, que interessante, hoje eu vou saber o que é tal assunto, eu vou ler esse assunto para eu entender. E ela vai lá e busca. Ela já aprende, vai aprender aquilo lá. Agora, boa noite, Iago. Então, se a pessoa ela não busca, ela não aprende. Agora, se a pessoa ela é curiosa, ela aprende. Gente, a curiosidade é a coisa mais importante que tem. É você alimentar a inteligência artificial que tem dentro de você, que é a sua alma. E basta a gente pensar que a IA não funciona se você não alimentá-la, nós precisamos nos alimentar disso. Eu busco por conhecimento o tempo todo, questiono, analiso. Tá certinho você. Você está certinho. Por que você saiu? Então, eu sempre falo, por que a gente sai dessas igrejas aí? Não é que porque a gente evoluiu. Aquilo ali serviu até aquele ponto enquanto você se sujeitava àquele conhecimento. A partir do momento que você percebeu que não serve mais para você, que você tem que buscar por outros conhecimentos, você acaba saindo da igreja. Só que tem pessoas que saem e não buscam mais nada, acham que tudo é igual. E não é. E não é igual. Né? Não é igual. Cada uma tem o seu defeito. Né? Todas têm os defeitos, cada um tem o seu. E a partir do momento que você conhece o defeito, você busca a qualidade em você. É assim, a gente tem que tirar proveito de entender tudo. Né? Então, essas são práticas poderosas, né, para expandir a consciência. A autoobservação. Quando a gente começa a observar a gente mesmo, não precisa o outro vir apontar o dedo para a gente e falar, poxa vida, como você é nervoso, hein? De repente, se a pessoa fala, eu exagerei. Por que eu exagerei nessa situação? O que eu fiz? Como que eu devo me proceder diante disso? Está fazendo uma autoanálise de si, buscando as correções, né? Então, nós precisamos superar nossas limitações que travam o desenvolvimento mental e espiritual. Dúvidas. Se você está em dúvida com alguma coisa, o que você precisa fazer? Pesquisar. Pesquisar aquilo. Mas é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Eu vou me aprofundar nisso. Né? Eu vou me aprofundar e eu vou entender esse processo aí. Expectativas sociais. Né? Existe uma expectativa muito grande na sociedade, né? Coisas que são criadas aí que não beneficiam ninguém. Então, são questões que devem ser questionadas. A sociedade em si, tudo isso que é implantado na sociedade deve ser questionado. Né? Mas eu vou seguir isso? É o correto? Né? É correto? Não é benéfico para mim? Se não é, para que eu vou dar vida para isso? Não. Vai numa reunião, se de repente fala um assunto lá, fala, para lá, vamos rever essa história de novo, que eu não penso desse jeito. A gente precisa fazer isso, né? Precisa dar o seu parecer, falar aquilo que você sente, aquilo que você pensa daquilo. Né? Quem quiser seguir, que te siga. Quem não quiser, ele que vai buscar também. Então, a expectativa, a dúvida é muito importante, porque quando se duvida de alguma coisa, é porque alguma coisa na sua mente lá não está legal e você deve buscar, porque você deve ter um conhecimento além daquilo que está sendo apresentado. E deve buscar e trazer à tona aquilo lá. Questionar e reformular as crenças adormecidas em nós. Nós temos, olha, gente, tendo em vista que nós surgimos, quando surgiu o universo, que nós surgimos daquela partícula que eu falo, né? Que é a partícula de Deus que o cientista descobriu recentemente. A partícula de Deus nada mais é do que, não é um átomo. Hoje descobriram que o átomo ele não é redondo mais, aquela história que os elétrons eles circulam em volta do átomo e deixa o átomo redondo. Não. Eles, hoje em dia, chegou à conclusão que o átomo ele tem várias formas. Então, ele descobriu, né, a partícula de Deus é a nossa alma, é aquele pontinho que os indianos há muito tempo falam que é o ponto bindu, que fica uma energia pequenininha, que nós temos uma luzinha dentro de nós, que ela localiza bem na ponta do coração. Bem na ponta onde fica o coração, naquela pontinha tem esse pontinho, o ponto bindu,
né? Onde é registrado todas as nossas existências desde que o mundo é mundo. Então, olha quanto conhecimento nós temos acumulado. E está na hora da gente questionar e reformular essas crenças adormecidas. Tudo isso. E buscar essas coisas e começar a escrever isso, que aquilo lá é ensinamento para você. São coisas que você pode estar passando para outras pessoas, inclusive. Né? Basta chegar e falar, olha, eu tive um insight. Eu lembro que era assim que acontecia, tal, tal. E começa a escrever. Ontem, uma pessoa que estava aqui, não sei quem, falou de um sonho. Na verdade, aquele sonho que ela contou aqui, eu não sei se foi você, Clívia, eu não sei quem é. Você já descobriu? É você do sonho? Se for, eu não vou falar, mas acho que é de uma pessoa que não está aqui. Né? Alguém sonhou que estava amarrada, com os braços amarrados. Faz a meditação, é você? É algo que viveu na outra existência. Se a pessoa se aprofundar naquela, se é você, se você se aprofundar nessa meditação que você fez, então, se você se aprofundar, você vai descobrir uma vida sua numa existência que você passou por aquela situação. Entendeu? Você vai descobrir até o que é. Eu não posso falar, porque cada um tem que descobrir as suas coisas. Olha lá, tá vendo? Várias vezes você está entrando em contato, né, com a sua inteligência dentro de você, onde estão guardados seus segredos. Né? Sim, isso é a melhor coisa que existe. É a melhor coisa que existe fazer meditação. Cada um tem o seu jeito. Olha, por que eu não posso falar o que eu vi dessa pessoa aí que sonhou? Vou dizer para vocês por quê. Cada um tem o seu jeito, o modo para sintonizar-se com o propósito da vida. Basta que fiquemos atentos à nossa voz interior e desapegar das expectativas alheias. Né? A pessoa ela fica muito aguardando a expectativa que um outro venha e fala para ele, faça assim, 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 assim. Não pode. A pessoa ela tem que buscar. Né? Eu vi perfeitamente que é uma outra existência e sei até o que aconteceu. Mas é você que tem que descobrir o que quer dizer aquilo lá, porque está dentro de você. É o seu sonho, é a sua realidade, é uma de suas vidas. É você que precisa descobrir. E consegue. E consegue. Tudo que está nesse ponto aí, você consegue. E se quanto mais você aprofunda, mais você descobre as suas outras existências. Fala, poxa vida, numa existência tal, eu já descobri uma porção de existência minha já. Né? Uma porção. De vez em quando lá eu estou parado, eu lembro de uma coisa. Tem um lugar que eu passo por lá, sempre falo, eu já estive aqui. Daí um dia eu falei, vou meditar sobre isso. Tem um lugar aqui, né, que é onde eu vou fazer caminhada. Ali, mentalmente, eu vejo um acampamento cigano maravilhoso ali no lugar. Até quando eu passo, se eu falar isso, as pessoas vão dizer que eu sou doida ainda, eu estou falando assim, em rede, né? Mas é verdade, ali para mim tem um acampamento cigano ali magnífico. Tem um riozinho, tem umas pedras, umas árvores, eu passo por ali e eu vejo os ciganos todos acampados. Tanto é que eu pego sempre as 3 moedas que eu dou, eu passo por lá, eu jogo a moeda, ofereço para eles e peço proteção. Toda pessoa que faz caminhada naquele espaço lá já foi assaltado, já foi roubado, já foi tudo. Nunca aconteceu isso comigo, porque eu passo por lá, eu peço proteção e eles me protegem. Então, é essa sensibilidade que a gente tem que ter, essas realidades, né? E ir buscando e escrevendo. Eu escrevo pra caramba, eu leio bastante, porque eu despertei essa curiosidade em mim. Aqui na minha casa, quem vem na minha casa, em todo lugar tem livro. Eu tenho um livro aqui nesse espaço aqui, onde eu faço meu artesanato, onde eu fico com os meus gatos, porque onde eu estou, eles estão junto comigo. Se eu estou na sala, eles bagunceiam tudo lá na sala, então eu não quero, né? O mundo espiritual que é o verdadeiro. O que é uma... Isso daqui é uma farsa. O que é uma farsa, Iago, que você está falando? O que é uma farsa?
E então, né, o que acontece? Eu tenho, em todo lugar eu tenho um livro, porque eu gosto de ler, faz parte da minha vida, né? A gente precisa... entendi que você falou, que o mundo espiritual... exatamente, a partir do momento é que as pessoas, elas têm por ideia assim, o mundo... existe só um tipo de mundo, né? As pessoas têm essa ideia, elas não fazem a ideia de que existe somente um espírito, na condição de encarnado, nós que estamos aqui, e desencarnado, os extraterrestres. Né? Mas as pessoas não têm, elas não têm essa visão. É difícil ter essa visão. As pessoas não têm. Não é? Elas não têm essa visão. Porque a hora que a pessoa começar a entender, falar, não, existe espíritos entre nós, né? Encarnados e desencarnados. Não é verdade? A pessoa tem que pensar assim. E tentar desenvolver a terceira visão para ver os desencarnados também. Porque se não fosse para a gente ver, para que foi que nós temos a glândula pineal? Para que nós temos esse ponto aqui que pode desenvolver para a gente ver os espíritos? Se fosse para ninguém ver, nós não nascíamos com isso aí. Se nós nascemos é porque tem que desenvolver. Eu penso dessa maneira. Né? Então, a gente precisa questionar tudo. Questionar tudo. E cada um tem o seu jeito ou modo para sintonizar-se com o propósito da vida. Eu posso vir aqui, gente, fazer... Eu já fiz quase 1000 lives. Entre esse canal e outro, acho que eu já tenho 1000 vídeos. Para mais um pouco. Acho que 1000 e poucos vídeos eu já fiz. Se for pensar disso, eu trago um monte de ensinamento, mas não adianta. É cada um que vai ter que ouvir, assistir e buscar dentro dele para entender o processo, e ele vai escrever de maneira diferente. Cada um se conecta com o divino de uma maneira que é peculiar a ele mesmo. Por isso que a gente não pode questionar. Por isso que eu falo que a religiosidade, ela só mostra aquele modo e quer que a pessoa siga aquilo ali. Está errado, porque a mente, ela cria, cocria uma situação e cada um cria a sua maneira. Tem pessoas que acham que para expandir a mente, ele precisa fazer uma meditação, o outro acha que é estudando, o outro acha que é vendo um filme. Sim, é individual a evolução. Né? O contato com o divino é diferente. Né? Cada um tem o seu jeito, tem um modo. Basta que fiquemos atentos à nossa voz interior e desapegar das expectativas alheias, ou seja, não ficar atrofiado lá. A religiosidade ensina assim, eu vou fazer assim. A outra ensina, eu vou fazer. Não. É você pegar aquele conhecimento que te passaram, você meditar sobre aquilo e desenvolver o seu potencial. Não, eu vou me conectar assim com o espiritual. É desse jeito que eu acho que tem que conectar. Expandir a mente é fortalecer as habilidades e buscar novos modos de pensar. Pensar com consciência. Nós desenvolvemos essas habilidades através da leitura e estudo. Não adianta a pessoa querer falar, não, eu não estudo nada, não faço nada, ela não desenvolve. Ela não vai desenvolver a mente se ela não estudar, se ela não buscar por leitura. É necessário buscar leituras, mas não essas leituras porcariadas que tem aí, não. É buscar leituras que permitam expandir a mente e questionar paradigmas. Estimular o crescimento intelectual. Isso é a coisa mais importante que tem. A mente da gente, o intelecto, ele precisa de estímulo. Fazer os neurônios funcionarem. A meditação focada. O que é a meditação focada? Por exemplo, você vai fazer, está muito agitado, eu vou fazer uma meditação para me acalmar. É uma meditação focada, concentrando-se num ponto. O Rosa Cruz ele ensina que quando você meditar, você deve acender uma vela. Por quê? Porque você vai focar, não é que isso aí é macumbaria, não é nada disso, é que você foca na luz, no fogo da vela, se focando no fogo da vela, você provoca movimento nos neurônios. Tudo tem uma explicação. E eles usam o fogo da vela, por quê? Porque antigamente esse povo aí que
que cultua aí do Rosa Cruz, né? Eles acreditam no Deus do fogo. Se vocês forem nos templos maçônicos aí, nas casas maçônicas, tem lá um negócio lá e uma pira, um fogo aceso constantemente. Porque lá no começo, antes do judaísmo, já existiam os maçons, né? Que criou-se lá. Quem criou a maçonaria, nada mais, nada menos, foi Salomão. Tem uma história muito bonita, qualquer hora eu conto aqui. Eu já devo ter contado num dos vídeos, mas nem lembro no qual. Como que surgiu a maçonaria? Que todo mundo fala, é do diabo, não sei o quê. A maçonaria, gente, sabe quem é o patrono da maçonaria? É João Batista. É ele que é o patrono da maçonaria. Entendeu? Então, tem que entender. E a maçonaria foi criada quando foi construído o Templo do Salomão. E eles adoravam quem? O Deus do fogo. Por isso que o fogo é importante, porque a maior parte, a turma fala, a maçonaria, não, aqui no Brasil mesmo, o pessoal é maçom, não presta. Gente, a maior parte dos médicos são maçons, a maior parte das pessoas que cuidam de caridade são maçons. É só pesquisar. A nossa independência aconteceu porque a maçonaria que foi firme nisso, a república aconteceu por causa deles, tudo. Tudo. Maçom, o que é? Construtor, construindo a sociedade. Tem erro, tem tantos erros como existem em tudo quanto é coisa, religiosidade aí, tem. Mas foram eles que são as figuras principais no contexto geral da história, da Revolução Francesa e de tudo. Se você quer aprender direito sobre o mundo inteiro, leia sobre a Revolução Francesa, você vai entender. Existe um mundo antes da Revolução Francesa e um depois da Revolução Francesa. A evolução do ser humano. Busque para você ver que maravilha que é. Eu tinha um livrão grande, antigo, mas se você buscar na internet, você vai entender perfeitamente. Né? É o primo de Jesus, João Batista. É o patrono da maçonaria. Né? E a pessoa só vê lá, ele escutou o Baphomet, porque o diabo... Gente, o diabo não existe. O Baphomet é uma figura... alegórica, né? E a maçonaria, quando eles fazem os rituais que eles fazem na maçonaria, né? O que é? Pensa bem, se a gente sai falando tudo por aí, né? O que eles acham? É loucura. Então eles falam porque ela é secreta. Não é que ela é secreta. A pessoa, para entrar na maçonaria, ele tem que ser convidado por uma pessoa. Ele faz lá, né? Salomão, quando criou a maçonaria, aconteceu dessa maneira. Salomão queria construir o UTA. Não tem problema se eu parar aqui um pouco, depois eu dou continuidade. O Salomão, ele queria construir o templo. E ele teve um sonho. Ele teve um sonho de como deveria ser o templo. Né? Então, o que ele fez? Ele pegou e ele chamou dois engenheiros, se apresentaram para eles, o engenheiro da época, ele falou, olha, eu quero construir um templo, eu tive um sonho, e eu quero que seja assim. Daí um dos engenheiros falou, mas eu também tive o mesmo sonho e já sei como deve ser esse templo aí. Né? Eu já sei como nós vamos fazer. Daí ele pegou, ele e mais duas pessoas, eles falaram, olha, nós vamos fazer o templo, tá? E vocês não vão contar nada para ninguém. Nós vamos fazer um projeto do templo, ninguém vai ficar sabendo. Você sabe por que a maçonaria tem os 34 pilares? Que são os 34 graus de ensinamento. Você entra lá no primeiro, você estuda uma coisa, depois passa para o segundo, para o terceiro, e vai assim por diante. Né? O profeta Sananda, ele alcançou o 34º grau, dentro da maçonaria. E daí, para divulgar para o mundo naquele tempo lá, então, eles fizeram esse acordo para construir o templo. E para entrar no templo, existia 3 portas com significado, com uma senha. E cada um deles falava a senha. Um que segurava o triângulo, o outro o compasso. Pode ver, o símbolo da maçonaria é triângulo, é compasso, e tem mais um outro que eu não me lembro agora. Então, ele passava qual era a senha? Triângulo, compasso, tá? Ele falava a senha era essa. Só que tinha um cara que queria roubar, porque o Salomão, ele falava, para pagar as pessoas que trabalhavam com ele, eles tinham que saber
onde estava o dinheiro, para entrar lá tinha essa senha, porque senão eles roubavam na época, né? Então, eles falavam a seguinte coisa, eles falavam assim, olha, você precisa, né, entender essa senha, mas não conte para ninguém. Só que veio um cara, ele queria, no dia do pagamento lá dos empregados, ele queria roubar todo o dinheiro, que Salomão era o homem mais rico do mundo, né? Que até hoje ele foi a pessoa mais rica que existiu. Então, o que a pessoa falava? Passava por um lugar, falava compasso, abria aquela porta, triângulo, abria outra porta, né? Que é a senha para chegar lá. Como as pessoas não queriam contar, os ladrões mataram essas pessoas, as 3 pessoas. Então, assim surgiu a maçonaria. Daí os empregados, para não dizer que ele era empregado, né, eles têm aqueles cumprimentos deles todos diferentes, tudo, para um dizer para o outro que é maçom, né? Ou seja, eles se uniram em classe. Então, existia, por exemplo, os carpinteiros, eles se cumprimentavam de um jeito. Os construtores, o cumprimento deles é o seguinte, ó, eles trançam aqui esse dedo, né? E eles, cada um pega no punho do outro, nesse ponto aqui. Eu sou maçom, quer dizer, há 3 pontos na assinatura. Eu sou maçom, aqui teve um maçom. E assim por diante. E daí a turma fala, é secreto. E a pessoa, quando entra lá, ela passa por esses rituais, ela não pode contar para ninguém. E daí ela vai seguindo os 34 pilares, né, de estudo. Eles estudam para caramba. O tempo todo eles estudam, como eu estava falando no começo, é igual na Igreja dos Mormons. Você vai na Igreja dos Mormons no domingo, a criançada vão tudo para o prézinho, vão lá para estudar, ensinando as coisas para eles. Os jovens estudam com os jovens, os casais com os casais, os idosos com os idosos, e assim por diante. A gente vai lá para estudar o tempo todo. Né? Olha que interessante. É interessante, sim, isso aí. Tudo tem, só que eles não querem que conte, né? Porque eles falam se contar, né? Isso aí vai banalizar, porque daí, por que só existe? Existe essa maçonaria que é autêntica e já criaram uma outra, né? Uma outra maçonaria. Você já pensou se a gente conta tudo? Ah, quantas igrejas surgiu aí? Porque cada um achou que tinha que formar igreja. Então, não, eles são autênticos desde a época da antiguidade, não teve mudança nenhuma. Aquela que surgiu foi por causa dos castelos templários lá, aqueles católicos lá da Inquisição, que eles tentaram inventar uma outra, né? Entendeu? Porque que é, então, daí vem a pessoa Baphomet. O Baphomet é uma figura que está na Cabala. Ele está na Cabala. Ele não é diabo coisa nenhuma, ele tem aquela cabeça, que é a cabeça lá de um bode, que eles falam, né? Então, fala maçonaria, reunião dos bodes, que eles são tudo diabo, não é nada disso. As pessoas falam porque se ela não consegue entrar lá, que tem segredo, elas acham que está errado, né? E ele, aqueles rituais todos que eles colocam o avental, quando eles colocam o avental, né? E tem uma ligação muito grande entre a Igreja dos Mormons com a maçonaria. A maior parte, Joseph Smith, ele era maçom, né? Presidente do Templo dos Mormons é maçom, entendeu? Então, eles colocam lá aquele avental, o ritual deles, eles colocam o avental. O que representa esse avental? Que Adão, quando ele teve que sair do paraíso lá, ele estava nu, ele colocou uma folha com um avental, não é? Então, os maçons colocam um aventalzinho, né? Então ele coloca o barrete, tem aquele negócio de contato com a espiritualidade. Eles são espiritualizados pra caramba. É aquela história, se quer saber a verdade, busca a realidade. Né? Busca a realidade se você quer saber a verdade. Se você quer saber a verdade, você vai buscar a realidade. Se você não fica aí ouvindo desse daquele, que a maior parte, começa a colocar um monte de coisa aí para mudar a ideia das pessoas. Daí dá tudo errado mesmo. Ah, maçom não presta. Nossa, eu conheci maçom excelente. Meu ex-sogro era um maçom incrível, era orador da maçonaria. Entendeu? Então, tem amigos meus que são maçons excelentes, são pessoas maravilhosas, eles vivem fazendo caridade, eles dão assistência ao hospital, a tudo quanto é hospital, foram eles que ajudaram a criar, eles são maravilhosos. Entendeu? Só que, como não é todo mundo que pode entrar lá, né? Tem um segredo, é a reunião do diabo, do Baphomet, lá, não tem nada a ver com essa história. É que toda essa história de diabo, Satanás aí,
é o Constantino lá que inventou a Igreja Católica, inventou tudo isso. Né? Que uma hora nós vamos falar aqui da história da religião. Né? Eu acho que deu para vocês entenderem mais ou menos sobre a maçonaria aí, né? Para a gente entender aqui como é que é a história. Né? Então, acho que eu parei aqui. A criatividade, a imaginação, né? Através da arte. Eu falei no comecinho que eu fiz um curso uma vez, que você olha no quadro, você vê por trás o que o pintor quis dizer dessa obra. Então, através da arte, quando você cria uma obra de arte, quando você uma música, né, ou atividade que envolva é essencial para expandir o potencial mental. Vocês já perceberam que atualmente você não vê mais ninguém fazendo música bonita, não tem mais ninguém fazendo quadro, não temos poeta, não temos mais nada atualmente? Vocês já perceberam isso? Porque as pessoas não estão conectadas com o interior delas. Pode ver tempos atrás quantas obras os mais famosos, né, são de lá de antigamente. Não existe ninguém atual, eu não conheço ninguém. O último, acho que foi Salvador Dalí, que foi o mais moderno, né? Mas não existe mais nenhum pintor. Por que tudo isso? Sendo que lá atrás, antigamente, não tinha internet, não tinha nada, e eles faziam tudo isso. Agora ninguém faz mais nada? Não tem? Porque a própria universidade, as escolas, atrofiaram a mente das pessoas com ensinamentos errôneos. A religiosidade colaborou com isso, tudo colaborou. E o ser humano, por isso que eu falo, tem que sair da Matrix. Cada um buscar o entendimento. Quando você cria alguma coisa, quer seja um artesanato, seja lá o que for, você está colocando a sua mente numa criação, você está expandindo o potencial. Né? E quando nós criamos, nós conectamos novas possibilidades para ver o mundo com outros olhos. Porque, de repente, se alguém vir falar assim para você, olha, toma cuidado, viu? Porque vai acabar o mundo, vai faltar isso, vai faltar aquilo. Ah, não importa, eu sei que eu posso criar isso, posso criar aquilo e eu não vou morrer por conta disso. Mas se é uma pessoa que não tem noção de nada, para ela vai ser um pânico aquilo lá. Ela não vai ter a visão para saber como ela vai, por exemplo, se tem uma guerra, como é que ela vai sair daquela. Né? Tem que ter um entendimento. O desenvolvimento espiritual é a conexão com o divino, desenvolver níveis profundos de sabedoria e consciência. A espiritualidade nos conecta ao sagrado com o universo e com nossa verdadeira essência. A nossa verdadeira essência é completamente conectada ao universo. É aquilo que eu falo, é como, por exemplo, uma grande máquina. Vamos explicar mais fácil um carro, por exemplo. Né? Se uma peça de um carro não está funcionando, o carro não funciona, ele para. Assim somos nós. Assim é a gente. Se você não alimenta a sua mente e fica adoentado, você não faz parte mais daquela máquina do universo, né? O universo vai excluindo. Ele vai excluindo. Isso é lógico, porque ou você está fazendo parte daquele movimento todo, né? A física quântica explicou muito bem isso, porque nós fazemos parte de um movimento inteiro. E se de repente se você não está conectado com sua alma, não está fazendo parte do contexto, você é colocado de lado. Até que aconteça alguma roda da fortuna, por exemplo, para dar um chacoalhão em você, é uma torre que acontece. Ah, mas o universo faz isso? Faz, porque a pessoa ela não está conectada, está atrapalhando o sistema. Ela tem que ser corrigida, não tem? Você não tem que pegar o ramo cortado da videira. Ah, isso aí eu não sei. Qualquer hora você conta aí para nós, que eu não sei essa história do ramo da videira e água. Eu não sei isso aí, querido. Então, o que acontece? Por exemplo, aquela peça que está errada, você vai lá, tira e coloca outra, não é assim? Para funcionar adequado? Assim é, se uma alma não está conectada no movimento todo do universo, está atrapalhando, ela é colocada de lado para botar outra no lugar. E assim acontece. É simples assim, não é nada complicado, basta entender uma máquina, que nós somos uma máquina, gente. Por que a gente anda, por que a gente senta, por que a gente come? Tudo é uma máquina, trabalhando o tempo todo. O único problema é que nós não viemos com um manual, né, de orientação como deve funcionar e tem que descobrir.
Eu tinha um livro aqui, eu sempre falo isso, o manual do... Manual... esqueci agora. Três médicos super inteligentes escreveram o manual nosso, do nosso corpo, dizendo de cada parte do corpo quando não funciona, quando tal. Muito interessante isso. Né? Então, só que tem pessoas que não se dão conta disso. Ela acha que está aqui, é como um pé de alface, nasceu, vai morrer, acabou. Não é assim, não. A alma continua, né? Então, o desenvolvimento espiritual, a espiritualidade é a conexão com o universo e com a nossa verdadeira essência. A nossa verdadeira essência, ela não faz parte aqui do plano Terra, faz parte do universo como um todo. As práticas espirituais, como meditação e contemplação, a gente contemplar o universo, a gente se dá conta do movimento todo, a gente sente. A pessoa sensível, se ela senta no banco de uma praça, ela fica quietinha lá, ela escuta o movimento da árvore, quando a árvore se movimenta, quando a folha cai. Mas garanto que se fizer uma pergunta para muitas pessoas, quem já ouviu o barulho de uma folha de uma árvore caindo, a pessoa não sabe dizer porque ela não prestou atenção naquilo. Né? É isso que a gente tem que ter, e o budismo ensina a contemplação, né? Ter uma percepção do universo. Você estar atento com a percepção do universo é fundamental. Preces e afirmações. A prece não é você rezar essas rezas mecânicas, Ave Maria, Santa Maria, né? Não é. A verdadeira prece, você de repente se conecta com o Criador e fala: meu Deus, me ajude. Isso é a maior prece que você faz, porque abre o seu ponto aqui no alto da cabeça, se conecta lá com o registro que tem da estrela da onde a gente veio, na hora vem o mentor ajudar. Ele traz para você o que você precisa. É por isso que a gente é atendido. E é por isso que muitas pessoas não são atendidas, porque não sabem pedir. Né? Nós alinhamos a mente à energia espiritual que nos leva a reprogramar a mente para um estado de confiança e de conexão com o espiritual. Quais os desafios no caminho do desenvolvimento? Tentar entender o poder mental e espiritual é um desafio. Por isso que as pessoas fogem disso, é um desafio. Porque tem gente mesmo que fala, nossa, mas é difícil encarar isso. Claro que a gente está acostumado só a levar a vida no bem bom, sem se preocupar com nada, só que é sombra e água fresca e uma rede poderosa para dormir, né? Aquela música fala bem isso, entendeu? Só que tem momentos, né, de dúvida, aparece, fala, mas a gente fica, mas será mesmo? A gente nunca dá valor para a gente sempre acha que a gente está doido pensando certas coisas. A partir do momento que a gente começa a desenvolver e começa a falar, poxa, eu sou um ser, eu sou filho do Criador do universo, ele que me delegou esse conhecimento, eu tenho condição de entender, eu tenho condição para criar o que eu quiser. Mas a gente não pensa assim. Infelizmente, não pensamos assim, né? Então, as oportunidades aparecem, a gente vem as dúvidas, fala, peraí, por que eu estou com dúvida? Se eu sou filho do Criador, por que eu tenho que ficar mendigando pouca coisa? Pode ver, as pessoas quando pedem tudo assim, humilde, eu quero uma casinha, que é nada, se você pode pedir, pode ter, eu quero uma mansão. Né? Não é... Por exemplo, se você pode pedir que você vai ter, que o Criador vai conceder para você, né? Até nos pedidos, felicidade, eu só quero um ser de luz para mim. O resto não precisa de mais nada. Por isso que eu falo, pede algo para você, porque a partir do momento que a gente busca a alma da gente, né? O resto é consequência. Relacionamento é consequência. Emprego é a consequência. Financeiro é a consequência. A saúde é consequência, porque, como falou alguém aí, a coisa mais importante que existe é a evolução do espírito. Porque do corpo basta que cuidemos deles, somente isso, né? Superando a resistência. Resistência ao crescimento. Tem gente que ela resiste a aprender alguma coisa. Ela fala, eu já estou velho mesmo, não vou aprender mais nada, só que a alma não tem idade. A hora que perde esse corpo aqui, a alma continua. Mais viva do que a pessoa pensa. Ela continua evoluindo, a evolução não para. No universo nada para.
A mente pode criar impedimento ao progresso. Só que tem uma coisa, como a gente tem duas mentes, a mente consciente e subconsciente, tem pessoas que se deixam levar pela mente, né, e impede o progresso. Quem impede que nós evoluamos somos nós mesmos, com as nossas dúvidas, com as nossas incertezas. Então, superar a resistência requer paciência. A gente tem que ter paciência, né? Autocompaixão, chegar no ponto de falar, poxa vida, eu estou esgotado, eu não consigo aprender nada do que eu li. Ah, mas aí o que ela vai fazer? Amanhã eu vou começar tudo de novo. Hoje eu não estou afim. Eu vou ter paciência comigo, porque amanhã eu vou tentar novamente, né? Para evoluir, a gente tem que seguir um ritmo. Se a gente sai daquele ritmo, a gente não consegue. O desenvolvimento mental e espiritual é um processo contínuo. Estabelecer uma prática regular de meditação. Não adianta meditar hoje e meditar daqui 15 dias. Ah, faz uma oração hoje, pede, deu tudo certinho, maravilha, esquece que hoje te guarda ajudou e não lembra mais dele, né? Ajuda o progresso para uma aprendizagem profunda. Se você quer manter uma aprendizagem profunda, você tem que trazer constantemente a sua alma perto de você. Estar conectado com a alma. Trazer a espiritualidade próximo. Agradecer aquilo que já recebeu. A prática do agradecimento é o meu maior pedido que a gente possa ter. Porque o universo, ele vê, poxa, aquela pessoa, ela está empenhada, ela está fazendo algo para ela está agradecendo o que tem, mesmo não tendo recebido ainda, ela já está agradecendo, vamos colaborar para que ela tenha tudo o que ela precisa. É assim que a coisa funciona. Mas tem gente que faz uma oração hoje e já quer que aconteça amanhã. Ah, acha que a espiritualidade já tem que fazer o serviço amanhã porque eles são espírito. Eles são espírito, mas não tem tanto poder a mais do que nós. A não ser o Sananda, que está na 24ª dimensão, a não ser os mestres ascensionados, que estão na 8ª, na 9ª dimensão. Eles não são poderosos, mas eles estão com uma consciência acima de nós. Os seres, os arcturianos, os Órion, que tem da estrela de Órion, os pleidianos, que eles podem circular por toda a galáxia, aí, que eles já têm o entendimento, o conhecimento disso. São 64 raças estelares catalogadas, que eles vão no universo todo para onde eles querem, fazem as viagens, só nós é que estamos aqui parados nesse planetinha Terra aqui e não queremos sair daqui para nada. Né? É por isso, o médium, o mentor, leva ele em todas as galáxias que ele quiser. Por isso que a gente tem que desenvolver. Mas você falar para alguém que isso é possível, vai dizer, você é louco. Ah, vocês podem ver, eu tenho acho que 300 e poucas pessoas inscritas nesse canal aqui. E não é porque sou eu que estou fazendo, olha quanto conteúdo eu tenho trazido aqui da espiritualidade. Né? E os sábios brancos. Eu não entendi o que quer dizer esses sábios brancos aí que você está falando aí, Iago. Explica aí para nós, por favor. Não. Fala aí para mim o que é, eu fiquei curiosa agora. Outra coisa, nosso potencial mental, espiritual é infinito. O caminho para desenvolver é essencialmente pessoal. Para quem busca o autoconhecimento, um superconhecimento e prática de hábitos constantes que promovam o crescimento. O pessoal todo vive brigando aí, você não pode comer carne, porque você tem que ser vegetariano, porque está matando o bichinho, e querem impor aquilo para a pessoa, não adianta. A pessoa, a hora que ela alcança um autoconhecimento, ela mesma fala, não vou comer carne por 2 motivos. Eu não quero matar o bichinho, e quando eu consumo uma proteína animal, ela leva 2 dias para ser digerido pelo organismo. E isso não deixa a mente funcionar, né, para buscar mais conhecimento. Porque o tempo todo vai estar, tudo do nosso organismo vai estar focado para digerir aquela proteína que a gente consumiu. Quando a pessoa, quanto mais evoluída ela come menos. Ela se alimenta com coisas mais leves. Por quê? Porque para ter mais capacidade para ela estar estudando, para ela estar aprendendo, para ela estar fazendo as coisas. É impressionante isso também, eu já observei isso. Então, é nisso que a gente tem que focar, gente.
É isso que tem que focar. A hora que aparecer a dúvida, a gente pedir para o mentor, a mentoria vem ajudar a gente, que nos abra a nossa mente para o entendimento, né? Que traga para nós coisas. Eu peço meu mentor, ele traz. Hoje mesmo se falou aí desses sábios brancos, eu não sei o que é. Eu peço meu mentor, hoje garanto para você que amanhã, a hora que eu ligar o computador, vai estar lá um artigo que ele vai indicar para mim. Isso se ele não me falar no meu ouvido aqui, no sonho. É assim que funciona. E agora eu sou diferente de vocês, só nada. Tem gente que sabe muito mais do que eu aqui. E que precisa colocar isso para que as pessoas entendam. Para que as pessoas também fiquem curiosas e vá buscar. Eu sou curiosa. Se eu ver uma coisa que eu não entendo, às vezes eu estou dormindo, né? Eu estou dormindo, eu acordo assim, vem um pensamento, e eu penso, daí eu medito, não sei como é que aquilo lá. Aí eu levanto, venho, ligo o computador, eu vou pesquisar. Eu falo, eu quero saber o que é isso aí. Depois que eu pesquiso, eu tenho entendimento, eu vou dormir de novo. Então é mais ou menos isso. A gente precisa dar asas à imaginação, para a gente co-criar situações benéficas para a nossa vida, coisa que engrandece, né? Não qualquer coisa. O ser humano ele pode criar o que ele quiser para ele. O que ele quiser, ele pode criar, né? Tem tudo aí à mão, só não aproveita quem não quer. Eu vou marcar aqui o que são os sábios brancos, eu vou pesquisar isso que agora eu quero saber. Tá bom? Eu espero que você... Eu quero agradecer vocês que estão aqui comigo, quero agradecer pela participação, né, pelo entrosamento, isso é muito bom. A gente aprende, olha aqui, ó, já vou ver isso aí, já vou aprender sobre isso aí. Tá vendo como a gente aprende? Quando a pessoa está mais evoluída, tem mais conhecimento, afastar as pessoas que ainda não estão no caminho da evolução espiritual, automaticamente. Exatamente! Você não precisa brigar com ninguém. Eu não quero aquela pessoa energia negativa. Você não precisa brigar com aquela pessoa. Você não precisa brigar. A hora que ela começa a perceber a sua luz, ela afasta, porque a treva ela morre de medo da luz. É assim que processa. Você não precisa brigar com ninguém, perda de tempo. A pessoa, quando discute, ela sai do salto, ela perde o ritmo das coisas. Ela se rebaixa ao nível daquela outra pessoa, e não deve. A gente sempre tem que estar acima, né, do melhor, querer ser o melhor. Eu sempre falo, a gente querer ser o melhor do pior não leva a nada. A gente tem que ser o melhor do melhor, né? Mas muito obrigada de coração pela participação de vocês. Eu já falei que todo dia, né, entre 19 e 21 horas, eu estarei aqui para fazer uma live assim nesse tipo. Amanhã eu já tenho parece que eu já tenho aqui algo para falar amanhã, vou falar amanhã. Acontece comigo também. De repente você não tem mais amigo, mas porque fala, também aquela pessoa não servia para ser meu amigo, né? Aqui eu vou falar amanhã sobre para o que eu preciso acordar. Hoje, no outro canal, eu tirei uma energia, né, tentando explicar para as pessoas o que está atrofiando elas, né? E surgiu esse tema, para o que eu preciso acordar. Amanhã vamos falar sobre isso. Se vocês quiserem também pesquisar, participar, fiquem à vontade, tá? Eu acho que o entrosamento, a gente compartilhando conhecimento é magnífico, é maravilhoso. A sessão do vegetal, tá. Uma boa sessão lá para você, né? Tá bom? Mas é isso que eu queria deixar para vocês. Boa noite para todos vocês. Namastê.